Olá, pessoal, estamos de volta aí. Tivemos um pequeno probleminha técnico, acontece quando a gente está ao vivo, né? A gente pede desculpas e agora a gente segue então com a transmissão sobre impacto do desconto no seu preço de venda. Eu vou pedir para os nossos consultores se apresentarem e depois a gente segue para as perguntas, tá bom? Cássio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Cássio Ferraro, eu sou consultor de marketing e planejamento estratégico do Sebrae. Eu atuo da região, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem uma fera aí chamada Felipe também, que vai falar bastante de finanças. E vamos ver se dessa vez não cai mais, né? Vamos aí, Felipe. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, eu lembro desse trem, Felipe. Não tem jeito, Paty, é toda live trem buzina. Parece que ele combina isso, né? Virou um clássico aqui na nossa live. Você sem o trem, não falta alguma coisa. Não tem jeito. E tem gente que acha que eu moro embaixo da ponte, mas não é bem isso. Ele está a mais de 2 quilômetros de distância, mas ele buzina e aparece aqui pelo vão que tem entre as montanhas. Bom, sou Felipe Sconato, consultor de finanças e estratégia de negócios. Atuo na região sul de São Paulo, ali no Sebrae de Santo Amaro. E hoje vai ser uma honra estar com o Cássio aí, nosso consultor de marketing mais financeiro que eu conheço, e com a Paty aí, agradecer o convite pela oportunidade mais uma vez. Paty, obrigado. Então, minha gente, partiu live, vamos lá, que agora vai começar de verdade. Eu queria começar então, Felipe, eu queria pedir para você explicar para o pessoal aí que está assistindo a gente, para a gente colocar todo mundo na mesma página, a diferença entre preço e valor. Então vamos lá, Paty. Preço é a quantia em dinheiro que alguém está disposto a pagar por um produto ou serviço, certo? Então preço é o que a gente cobra por essa troca ali. Normalmente eu, empresa, estabeleço um preço e o cliente, quando paga, por isso ele paga essa quantia de valor, ele adquire o produto ou o serviço. Isso é diferente de valor, porque valor é aquilo que você leva em troca, né? Você quer levar, todo mundo quer levar o maior valor pelo menor preço, ou entre outras palavras, pelo menor custo. Então, a gente sempre brinca, teu produto vale o que você cobra? Né? Aí o Cássio até pode completar se ele quiser trabalhar com isso, porque assim, valor a gente trabalha no marketing, como aumentar o valor de um produto. E no financeiro a gente trabalha a questão do quanto cobrar por esse valor adicional que ele está entregando. Então, valor é muito mais percepção dada pelo cliente, como eu desperto o valor para ele, até como a forma de oferecer muda a percepção de valor, né, Cássio? Como eu entrego o produto. Enquanto o preço é a quantia que eu pago por isso. Né? Então, o cara de marketing eleva valor, o cara do financeiro calcula o preço. É assim que a gente brinca. Que dupla, hein? E a gente costuma falar, quando eu brinco assim, né? Eu falo assim, ó, valor é aquilo que está aqui, ó. Isso é o que você paga para você levar isso aqui dentro, né? O valor está aqui dentro. Isso aqui é o que você vai pagar para poder levar isso daí, né? Então, é muito diferente, por exemplo, do que você compra, né? O que você compra, o que você paga e o que você leva. Tem uma diferença muito grande. O valor, o produto ou o serviço é o que você vai utilizar para ganhar aquele valor aqui na percepção do cliente, né? Então, às vezes você usa um produto, às vezes você usa um serviço, mas, na verdade, o que você compra é aquilo que está aqui, é o intangível, é o valor. Quanto custa, né? Porque a gente fala assim, quanto custa, às vezes, tomar um cafezinho em um determinado local? Qual a diferença do cafezinho do boteco que cobra aí 3, 4, 5 reais e um cafezinho lá do shopping de algumas franquias que chegam a cobrar aí 15, 20 reais? A diferença é o café? Não, o café a gente não está falando se o café é melhor ou não. Só que em um lugar, por exemplo, lá no boteco da esquina, você pode comprar um café maravilhoso. Inclusive lá na Rua Clélia tem um barzinho ali de esquina que o café dos caras ali são maravilhosos. Mas é o seguinte, ali você só está comprando café. Enquanto lá no shopping, por exemplo, você está comprando outra coisa. Eu costumo falar que no shopping o café é brinde. O que você está pagando é o atendimento, é o ar-condicionado, é o uniforme, é a marca, é a qualidade, enfim. Então, é o contexto, né, Cássio? Isso daí, exatamente. O contexto muda a percepção de valor. É o mesmo produto, entre aspas, em contextos diferentes.
isso mexe com o valor. E aí, consequentemente, isso acaba refletindo no preço. Porque o preço, vamos deixar claro aqui, Paty, nem sei se estava na pauta da live de hoje, mas preço é uma ferramenta estratégica, ponto. Ele vai refletir sua estratégia de negócio, tá? Então, se você quer trabalhar com uma estratégia de percepção de valor alta, tecnicamente, o preço precisa ser alto. Não tem como você falar que você entrega o caro, algo de alto valor agregado por baixo custo. A conta não fecha. É interessante você falar isso, se está na pauta ou não, porque a próxima pergunta que eu ia fazer para o Cássio, eu acho que casa bem com essa questão, que é justamente o que levar em conta na hora de dar um desconto para o produto, né? Um produto ou mesmo um serviço, né, Cássio? Então, assim, eu acho que o Felipe deu aí a pista, a primeira coisa que você deve levar em conta, ou uma das coisas, pelo menos. A gente, quando vai fornecer algum desconto em cima do produto ou do serviço que você está vendendo, a primeira coisa que você deve levar em consideração é quais são os diferenciais do seu negócio, né? Qual é o seu propósito, né? Simplesmente dar um desconto sem ter um objetivo, um planejamento estratégico em cima desse desconto que você está oferecendo, pode ser não, é um erro, né? Então, não é só aplicar o desconto, você tem que ter um objetivo, por que você está fazendo aquilo, né? Afinal de contas, você tem que analisar que antes da entrega do produto e do serviço, você tem uma marca por detrás. E o poder da marca é uma coisa assim que às vezes a gente não consegue nem mensurar, porque a marca, ela gera confiança, né? Então você sempre tem que pensar o quê? Nos seus diferenciais competitivos. Então, por exemplo, você tem que pensar no prazo, na logística, no estoque, na facilidade de acesso às informações, na experiência do cliente e principalmente, qual é o objetivo, qual é a finalidade. Não simplesmente olhar um produto que você tem lá no seu portfólio, na sua prateleira, e simplesmente falar, eu vou dar um desconto hoje porque me deu na telha dar um desconto em relação a esse produto. Não é assim que funciona. Então, você sempre tem que ter o quê? Um planejamento e um objetivo do porquê. Se é um estoque antigo, se é um atingimento de uma meta, se é um alcance, por exemplo, a gente fala de penetração de mercado, se é o lançamento de um novo produto. Então, você sempre tem que ter um propósito para você fornecer um desconto, não simplesmente trazer esse desconto. Cássio, posso até, desculpa, mas vamos lá. Desconto monetário, que é aquele desconto que a gente só tira valor do produto, o financeiro odeia isso, porque isso destrói a margem, Paty. O cara não tem noção do impacto desse desconto. Porque, assim, quando você dá 10% de desconto, que é o que a gente vê, às vezes, alguns empreendedores fazendo, 5%, ele não tem noção do quanto isso impacta a margem de contribuição dele. Além do que, eu vejo algumas coisas do tipo, assim, porque eu já vi isso, já passei na pele. Você vai comprar uma coisa que, por exemplo, normalmente está R$200, e aí, de repente, você vê uma palavra lá de promoção por R$100. O que você fica na cabeça é, se eu pagasse 200, eu estava sendo enganado. Então, isso acaba destruindo aquele valor que você gerou durante um tempo para aquele cliente. Ele fala, pô, esse negócio não vale 200 mais. Não vale no máximo 100, e olhe lá. Que aí você começa a falar assim, poxa, eu estava sendo enganado até agora. Então, o desconto, ele destrói o valor que você teve todo o trabalho para construir. Né? Tem as maneiras certas, os momentos certos da desconto. Eu brinco que desconto ele tem que ter contrapartida. Então, assim, o cara quer ter desconto, ele tem que cumprir algumas regrinhas. Comprar acima de tal valor, pagar em dinheiro, levar a mercadoria que ele não quer, que a gente brinca, que é quando eu fecho o combo, né? Você fecha o combo, para você ter o desconto, você tem que levar um produto que ele não quer. Então, desconto, ele tem que ser dado como critério. E com critério. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aí. Vou te aproveitar o gancho aqui rapidinho, porque uma das perguntas que eu tinha separado, e aí eu vou até dar uma avançada aqui, a gente mistura aqui, todo mundo junto e misturado, e a gente vai ter esse bate-papo aí. A gente está em época de Black Friday, né? Tem muita gente se preparando para Black Friday, ou tem empreendedor até que já tem estratégia pronta para lançar. E aí o Felipe fala que, se eu der um desconto de 50%, o meu cliente vai se sentir enganado, eu tenho que ter cuidado com isso. Então, assim, o pessoal da Black Friday aí, é uma oportunidade, por exemplo, de eliminar estoque, dando desconto? Como é que ele pode fazer esse equilíbrio aí para também não ter essa sensação de que o cliente foi enganado?
Né, Quer Cássio? começar, Cássio? Ô, Cássio, isso, eu esqueci de falar que era pro Cássio, gente, desculpa. Então, vamos lá. Sim e não, eu vou dar uma de advogado aqui, vou ficar um pouquinho em cima do muro, né? Então, por exemplo, se você não possuir uma estratégia para participar de uma campanha, independente se é Black Friday, se é Natal, se é Dia das Mães, se é aniversário da empresa, e falando de aniversário da empresa, né, eu gosto muito de trazer uma reflexão. Quantas vezes, né, você comemora o aniversário da sua empresa? Uma vez, duas vezes, então assim, ou nenhuma. E as campanhas, né, que a gente fala assim, que você deve abraçar, então vamos pensar assim estrategicamente. Durante o ano, você tem que pensar pelo menos em 24 campanhas ou 24 ações dentro do negócio, que pelo menos aí de 15 em 15 dias, você tem lá, eu chamo carinhosamente, ter um oba-oba dentro do negócio, né? Então você tem as datas comemorativas, você tem a inauguração, reinauguração, você tem o aniversário da empresa e assim por diante. Agora, se você não tem uma estratégia bem desenhada, independente se é Black Friday, se é Natal, por exemplo, que a próxima é a Black Friday, pode ser um tiro no pé. Porque se você não tem um propósito, simplesmente um porquê, você pode ter prejuízo ao invés de lucro. Então, por exemplo, eu tenho 2 produtos, eu vou reduzir o preço de um produto A, mas na expectativa de vender o produto B. E o que eu vou ganhar no produto B vai suprir indiretamente o que eu vou perder no produto A. Então, você criou uma estratégia, um porquê. Então, você está conduzindo o cliente. Então, não é que você vai perder no produto A, você vai dividir com o produto B. Agora, se você tem lá o produto A e o produto B, vamos pensar assim, vamos pensar 2 produtos aí que um casa com o outro aí, café com leite, por exemplo. Eu vou reduzir o preço do café, mas eu não estou direcionando o meu consumidor do café para comprar o leite também. Aí não é estratégia, aí é tiro no pé. Por isso que a gente sempre fala assim, né? Tenha sempre um bom planejamento. Você vai participar da campanha do Black Friday, então assim, quais são os produtos que você vai trazer, qual é o estoque que você precisa ter, como que você vai divulgar, com quanto tempo de antecedência, porque também não adianta. Você chega lá no dia do Black Friday, e fala no dia que você tem desconto. Você e todas as torcidas uniformizadas do mundo. Então não é assim. Você tem que começar a preparar o seu cliente com antecedência, né? Então, algumas estratégias que a gente elenca aqui. Então, por exemplo, você pode eliminar estoque, você pode premiar, inclusive, os melhores clientes com descontos progressivos, você pode aumentar o número de clientes, você pode se tornar mais conhecido em uma determinada região, aproveitando, inclusive, a campanha do Black Friday. Então, não é que você está dando desconto, você está fazendo um investimento visando alguma coisa lá no campo. E assim, Cássio, desculpa ser chato, eu já vi casos de cliente... Não é chato não, Felipe, você não é chato não. Isso é de finanças, cara. Eu já vi casos do cara estourar de vender na Black Friday, aí chega no próximo mês, ele se lasca. Porque ele liquidou todo o estoque, ele vendeu tudo isso, não pensou, aí o cara fala assim, nossa, estourei de vender. Só que agora, para o próximo mês, não tem produto, não tem caixa para segurar, porque vendeu a prazo para receber isso lá na frente. E aí ele começa a entrar naquele ciclo que ele fala, meu Deus, a Black Friday foi boa, mas os outros meses foram horríveis. Não, quando você vê, o problema foi a composição, que ele não pensou aquilo da melhor maneira. Então, assim, a Black Friday pode dar desconto? Pode, mas eu tenho que ter noção que cada decisão gera um resultado. E eu tenho que ter noção com o impacto que isso vai gerar. Eu brinco que é assim, ó, se você acha que dar 5% de desconto vale a pena, você precisa vender pelo menos 10% a mais com esse 5% de desconto. Pelo menos. Porque se você for vender 5% com desconto, você vai ter que trabalhar mais para ter o mesmo resultado. Então, tem que ter um resultado muito maior. O Cássio quando ele fala de liquidar estoque, vamos deixar claro, né, Cássio, o que é liquidar estoque? É nunca mais trabalhar com aquele produto, né? Então, assim, se você vai usar Black Friday para liquidar estoque, é liquidar mesmo, né? É pegar e falar assim, eu não trabalho mais com esse leite, por isso eu estou liquidando ele. Comprou errado, né? Cara, tem assim, uma coisa super interessante, eu já fui bancário, né, muitos anos atrás, aí nem vou falar quantos anos, eu trabalhei
Para quem conhece, ali no Bom Retiro, eu trabalhei numa instituição financeira ali no Bom Retiro, e o Bom Retiro é assim, é o reduto comercial ali da moda, né, digamos assim. E quando o cliente, né, o lojista, ia até o banco pedir crédito, uma das coisas que a gente fazia era ir até o estabelecimento e olhar o tamanho do estoque. E olha só que engraçado, isso há trocentos anos atrás aí. Se o cliente, se a loja tinha um estoque muito grande, aquele cliente era bom, porque ele tinha condições de pagar um financiamento. Então a gente dava muita grana. Hoje, o banco, ele analisa de forma diferente. Ele vai analisar o seu estoque. Se você tem um estoque muito antigo e muito grande, significa que você comprou errado. E aí ele diminui o valor que ele empresta dinheiro para você. Olha como muda o processo. Né? Uma dica também, Filipão, que eu gosto de dar, é assim, quando a gente fala assim, ter um propósito, ter um porquê, tem uma ferramenta chamada 5W2Hs. Ela é fantástica, porque a partir do momento que você consegue responder aquelas 7 perguntinhas básicas de tudo que você vai fazer dentro do seu negócio, a probabilidade daquilo que você está fazendo dar errado, ela diminui, que é o que, por quê, onde, quando, quem vai fazer, como vai ser feito, quanto isso vai custar. Que nem o Felipe falou, você vai dar um desconto de 5%, quanto que isso vai impactar no seu faturamento? Porque se você está dando um desconto de 5%, significa que você tem que vender 10%, né? Então a ferramenta 5W2Hs é uma dica muito legal, assim, porque nela, inclusive, você consegue mensurar prazo, né? Início e término. E aí você tem uma visão macro de tudo que você está querendo fazer dentro da empresa. Maravilha, galera. Vamos tocando o barco aqui. Deixa eu só avisar aí para quem está assistindo a gente, ó, pessoal. A equipe de atendimento colocou aqui nos comentários, Facebook, YouTube, tem o link para baixar a nossa cartilha, tá? O e-book gratuito, com as dicas aqui sobre o tema, o que a gente está discutindo. Então, aproveitem, tá? Baixe o e-book no link aqui nos comentários. E vocês também podem entrar em contato com a gente aqui pelo 0800 570 0800. A propósito, falando aí do 0800, né, que é a nossa consultoria remota, eu vou pedir para o nosso diretor de áudio e vídeo, falei certo, Greg? Ficou bonito, ficou profissional? Ah, muito bem. Bota aí na tela, mostra pra gente como é que é esse vídeo aí, consultoria remota. Uma coisa importante também é fazer o que nós chamamos de SEO. Né? O que é o SEO? E a nossa dúvida de hoje é sobre a nossa situação tributária. Uma outra opção que você pode também tentar é divulgar melhor isso, usando as redes sociais. Bem, agora aí já apresentamos a consultoria remota para quem não conhece. Então, ó, eu vi aqui o pessoal do atendimento também, ó, show de bola. Botaram o link para a ferramenta que você falou, viu, Cássio? 5W2H. Tem o link aqui para o pessoal que quiser acessar. Então, ó, ferramenta, e-book, consultoria remota, numa resposta, ó, um monte de coisa aí para vocês. Vamos seguindo aqui. Eu queria falar, Felipe, vamos falar um pouco, pessoal, sobre como o nível de competição pode impactar estratégias de precificação, que a gente sabe que também é um ponto que precisa ser levado em conta na hora de montar o preço, dar desconto, etc., né? Eu particularmente sou suspeito de falar disso porque eu adoro isso, né? Essa questão de preço como ferramenta estratégica, para mim, é um pilar. Vamos entender que existem, a grosso modo, 4 estratégias possíveis de preço. Então, imagina uma cruz, tudo bem? E aí nós temos um quadradinho aqui do lado esquerdo, em cima, onde você vai ter um produto com uma margem de contribuição alta e um giro alto. Normalmente são produtos modinha, produtos de lançamento, produtos que você vai ter volume de venda e ganho alto nesse produto. Esse produto, ele tende ou ser um produto modinha, que ele vai mudar de quadrante, ou ele acaba sendo descontinuado porque a empresa ganha muitos concorrentes e ele acaba indo para um outro quadrante, que ou ele fica com uma margem de contribuição elevada, mas um giro baixo. Tipo assim, eu ganho muito quando vendo, mas eu vendo pouco. Essa é uma outra estratégia.
Eu posso ter um produto que ele tem uma margem de contribuição baixa e um giro alto, que eu também chamo de produto pão de padaria. Sabe aquele produto que você entra na padaria, se não tiver pão, você não leva frio, você não leva rosca, você não leva bolo, você não leva nada. O cara vai ficar rico de vender pão? Não. Mas aquilo atrai cliente, também conhecido como produto isca. E você pode ter um produto que não tem margem, não tem giro, né? Que aí é aquela pergunta bem maldosa, por que você tem esse produto no teu negócio? Mas quando a gente pensa que existem esses 4 cenários, e a gente pensa na concorrência, a pior guerra que existe é preço. Essa é a pior. A pior guerra que existe é de preço. E aí você tem que entender como você vai trabalhar seus produtos nessas 4 estratégias. Então, a gente começa a distribuir os produtos de forma estratégica. Então, assim, o pãozinho da padaria, eu não vou subir o preço dele porque o cara vem buscar. E meu desafio é ofertar o bolo que está no quadrante de cima lá de margem alta e baixo giro. O cara vem buscar o pão, eu tento vender o bolo junto. Eu tento combinar produtos para isso. Eu preciso de um produto isca, que a gente fala. Eu posso colocar todos os meus produtos numa única cesta, numa única estratégia? Quero trabalhar com margem baixa e giro alto. Beleza, é um risco que você corre, né? Eu acho perigoso trabalhar com uma única estratégia. A grosso modo, fica muito perigoso, porque se você erra, não me leve a mal, você errou tudo, né? Em todos os produtos, em todos os preços. E aí você precisa ajustar isso. E aí, Paty, eu já vou colocar uma coisa que muita gente vai... É certeza que esse comentário vai surgir na live. Mas os clientes são chatos. Eles não valorizam o nosso produto, eles vivem chorando por desconto. Porque a gente escuta isso no atendimento, né, Cássio? Isso é padrão. Perguntem, eu já vou soltar isso aqui. Então, assim, aprenda uma coisa. Se o cliente pediu desconto, ele já tomou a decisão de compra. Ele só está querendo tirar alguma vantagem. Ninguém fica chorando desconto à toa. Então, se o cliente chegou para você pedindo desconto, ele quer comprar de você. Ele só não está enxergando o valor pelo aquilo que você está cobrando ou quer tirar alguma outra vantagem. E aí você, como um bom empreendedor, tem que saber quem é a tua persona, que o Cássio pode explicar isso com muita clareza, e falar assim, cara, isso agrega valor para ele, eu vou oferecer esse ponto que evidencia o valor para ele parar de chorar o desconto. Não, lembra, desconto tem que ser dado como critério, certo? Vai lá, Cássio, manda bem na persona, porque eu acho que a Paty vai brigar comigo, porque eu tô tirando ela da jogada lá. Completando aí que o Felipe está falando, até mesmo falando agora da Black Friday, na verdade, o consumidor, ele não está atrás do desconto em si, ele está atrás de uma oportunidade. Então, assim, ele não está procurando o produto A ou o produto B, ele está procurando uma oportunidade. Então, dentro da comunicação é muito importante você ter esse cuidado, que como a gente falou logo no início, você tem uma marca, você tem um valor por detrás de tudo aquilo que você oferece para o mercado. E o consumidor, por exemplo, do Black Friday, ele está buscando uma oportunidade. Então, a partir do momento que ele consegue identificar que aquilo é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo que ele está atrás de uma oportunidade, ele também faz a conta. Peraí, se ele baixou muito o preço, significa que eu estava sendo enganado. Então, o que você tem que procurar fazer é o seguinte, eu costumo falar assim do jogo do que todo mundo sai ganhando, né? Então, você ganha enquanto empresa, o seu consumidor ganha, o seu fornecedor ganha. Se os 3 conseguem ter essa percepção de valor, a promoção que você está trazendo, ela foi muito boa. Então, de novo, no dia do Black Friday, o cliente ele não está atrás do produto em si, ele está atrás de uma oferta boa, ele está atrás de uma promoção boa, ele está atrás de uma oportunidade boa. Então, assim, se ele enxergar valor nessa oportunidade que você está ofertando, ele vai fechar negócio com certeza. E o Felipe falou sobre persona, né? A persona, quando você desenha a persona para a sua empresa, na verdade, você está desenhando um personagem e você consegue direcionar a comunicação que você precisa, que você tem dentro do negócio, para aquele personagem. Então, a partir do momento que você desenhou o tipo de cliente que o seu negócio precisa, que o seu negócio vai ser direcionado, toda a comunicação da empresa é feita em cima desse personagem, tá? Era isso aí, Felipe. Bom, vou aproveitar o gancho aqui que vocês estavam falando, vocês falaram muito dessa relação aí do preço, do cliente, né? O Cássio explicou a persona, e aí eu queria falar um pouquinho que, na verdade,
o preço e qualidade andam de mãos dadas, que foi essa diferença aí que a gente fez lá entre preço e valor no início da live. E que descontos altos podem ser ruins para a minha estratégia, principalmente dependendo do público que você tem também, né? Então, eu queria que o Cássio falasse um pouco mais sobre isso, mas antes, eu vou trazer aqui o vídeo da Cris Amorim, que ela é cliente do Sebrae, foi atendida pelo Cássio, né? Vocês vão ver aí pelos comentários, vocês vão entender por que o Felipe falou que o Cássio é o consultor de marketing mais financeiro que ele conhece, né? A gente vai ver o depoimento da Cris, e aí a gente vai debater também um pouco essa questão baseado na experiência dela. Beleza, Cássio? Preparado? Vamos lá. Vamos rodar o vídeo, então, da Cris Amorim. Oi, pessoal, eu sou a Cris Amorim, proprietária do ateliê Amorim Pano, bonecas artesanais. Nós atuamos no mercado B2B desde 2016 e em março desse ano nos vimos obrigados a iniciar num novo mercado, que é o B2C, em função da realidade mundial. Bom, procuramos o Sebrae inicialmente para montarmos uma estratégia de marketing, especificamente marketing digital, porque até então nós não atuávamos no mercado online, né? E fomos surpreendidos quando o consultor nos disse que precisava conhecer os nossos indicadores para que colocasse a melhor estratégia possível para esse momento. Bom, feito isso, consideramos que, nesse caso, o mais adequado para a gente era o ponto de equilíbrio econômico e partimos para campo. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que, embora o digital esteja com tudo e o marketing digital seja quase que uma obrigação hoje, né, nos nossos negócios, traçar estratégias de acordo com a nossa realidade é fundamental para que essas ações sejam assertivas. Então, conheça o seu negócio, adote indicadores e, mais do que isso, utilize esses indicadores nas suas tomadas de decisões. Conheça mais sobre os indicadores. O Sebrae tem um vasto material e é gratuito. Muito bem, ouvimos a história da Cris. Cássio, e aí? Conta pra gente. Bom, em relação a preço e qualidade, né, é um tema até bem interessante, porque quando a gente vai para o tema de desconto, geralmente soa da seguinte forma: não, você vai mexer na qualidade. Então, assim, criar uma promoção, primeira coisa, a gente tem que entender o que significa promoção dentro do marketing, né? Promoção dentro do marketing significa o ato de você promover alguma coisa. Você não pode se esquecer que você está promovendo a sua marca. Então, preço e qualidade podem andar de mãos dadas sem sombra de dúvida, né? Então, criar uma promoção não significa que você tem que alterar a qualidade, a matéria-prima do seu produto ou do seu serviço. Mesmo porque, antes de qualquer coisa, você tem que pensar assim: poxa vida, eu tenho uma marca e eu posso trazer prejuízos para a marca, né? E aí o Felipe, no comecinho, ele falou uma coisa interessante sobre o produto que é caro, sobre o produto que é barato. Agora eu vou perguntar para você, empreendedor: o que é caro e o que é barato? O seu produto é caro ou o seu produto é barato? Então, uma explicação bem simples é a seguinte: quando você vende alguma coisa, uma solução, porque eu não gosto de falar que você vende produto ou serviço, eu gosto de falar que você vende solução, ok? Quando o seu consumidor acha que você está cobrando caro por aquilo que você está entregando, significa que você não conseguiu passar valor. O valor está aqui dentro. Aí ele vai achar caro. Porque quando você consegue valorizar aquilo que você entrega, por exemplo, ele não vai achar caro ou ele vai achar barato. Ele vai achar que é um preço justo. Então, o caro e barato é uma coisa assim, ele é muito subjetivo. Porque, às vezes, inclusive, você pode, como a gente falou de persona agora há pouco, você pode estar batendo na porta do consumidor errado. Por isso que você não está vendendo aquele produto que, teoricamente, tem um alto valor agregado por aquele preço que você está cobrando. Né? Existem até alguns memes aí da internet, né, que o prestador de serviço cobra R$3.000 para solucionar o teu problema em 2 minutos. E aí a pessoa fala assim: poxa, mas você só vai utilizar 2 minutos para solucionar esse problema. Mas aí você tem que pensar o seguinte: e o investimento que houve por detrás
para que ele chegasse e resolvesse o seu problema em 2 minutos. Então, o caro e barato é muito subjetivo. Quanto mais valor você consegue passar em relação àquilo que você está ofertando para o mercado, o cliente, o consumidor, ele não vai achar caro ou barato. Ele vai achar preço justo. Muito bem. E falando em preço justo, em custo, em caro, barato, fala para mim, Felipe, quando o custo pode se tornar investimento, né? A gente acha que é custo e, de repente, vai trazer um valor aí para mim, isso vira investimento. Como é que a pessoa tem que encarar isso, né? O empreendedor olhar essa situação aí. O Cássio já tinha dado uma deixa lá no começo, né? Que é quando Sim. você abre a mão de uma margem, né, de um resultado um pouco maior agora para manter esse cliente para um relacionamento futuro, para uma outra compra, para fidelizar esse cliente. Assim, vou dar um exemplo mais simples, né? Se a gente pensar num vale compra, por exemplo, nas compras acima de R$200 você ganha R$20 ou R$50 para uma próxima compra. Tem gente que vai falar assim, é um desconto, né? Isso tem um custo para a empresa, mas a contrapartida é um investimento na fidelização do cliente, numa oportunidade de recompra, e aí sai mais barato às vezes do que ele gastaria em marketing para trazer um novo cliente, porque ele está trabalhando com o cliente que ele já tem. Então, assim, sempre que você tiver essa visão que algumas coisas são investimento para gerar resultados futuros, ou seja, eu perco uma parte agora para gerar outros ganhos no futuro, isso é investimento. Mas o problema é que o empreendedor não pode achar que sempre ele vai dar desconto para aquele cliente, porque aí o desconto deixa de fazer diferença, ele vira preço, né? Então esse é um ponto importante. Então sempre, se aquele cliente que só compra quando está em promoção, você não está investindo nele, né? Em outra palavra, você está atraindo ele sempre pelo preço baixo. A gente tem que tomar cuidado com desconto repetitivo, com campanhas promocionais de sempre o mesmo valor. Acho que o Cássio já deve ter visto isso. Toda loja pela metade do preço. Só que o cara fica 3 meses, 4 meses com toda a loja com aquilo, e aquilo é uma promoção, é preço. Você já sabe que tudo que está lá é pela metade do que está na etiqueta, que é o famoso tudo pela metade do dobro, que a gente cansa de ver no Brasil. Então, esses são alguns cuidados. Custo vira investimento quando ele traz retorno futuro. Se não trouxer retorno futuro, não é investimento. É apenas custo. É apenas despesa que vai impactar o teu negócio. Paty, eu peço um adendo aqui, porque eu recebi um comentário no WhatsApp de um cliente, ele me perguntou assim, você não vai falar de como calcular o impacto mesmo, quanto eu perco na margem quando dou um desconto? Ele mandou aqui para mim no WhatsApp. Tipo, e aí eu vou tentar fazer de cabeça aqui, porque eu não preparei, não vou mentir uma lâmina para fazer isso, mas vamos pensar aqui, ó. Pensa que a gente vai pegar um produto bem simples, que eu vendo por 100, custa 50, tenho ali R$10 de impostos, e isso geraria R$60 de despesas, eu ficaria com 40 de margem. Se eu dou um 10% de desconto, esse produto não é mais vendido por 100, ele é vendido por 90. Aí eu tenho 90 menos 50. Os R$10 de imposto viram 9, então ficou 90 menos 59. E aí o que sobra não é 30, é 31, ou desculpa, não é 40, é 31. Quando eu vou olhar o impacto da margem, eu tenho que fazer a continha dos 31 para o 40. E aí a continha de impacto, ela é uma continha bem simples, mas tem que tomar cuidado. Eu tenho que pegar o 31, dividir por 40. O resultado dessa divisão, eu subtraio 1. E o resultado dessa subtração eu multiplico por 100. Deixa eu pegar a cola aqui, peraí, ó. Eu vou fazer rapidinho. Cadê? Já não entendi nada, né? Ó, 31 dividido por 40, menos 1. Isso, se eu der 10% de desconto nesse exemplo, o impacto do desconto foi de 22,5% na minha margem. Ou seja, eu teria que vender 22,5% a mais para valer a pena se o desconto fosse dado. Então, muita gente acha que é um desconto de 5%. Gente, 5% é muita coisa. A última vez que eu fiz o exercício com 5%, dava quase 11% a mais de venda. Então, assim, se você não for ter esse ganho adicional, tudo bem? Lembrando que é um ganho adicional sem esforço adicional, né, Cássio? Que não adianta dar o desconto e ter que investir em marketing para vender esse tanto a mais. Então, a conta não fecha, não vale a pena.
Por isso E que a aí, palavra minha estratégia é muito importante, né? Se você não tem uma estratégia, uma definição, é tiro no pé. Isso mesmo. Exatamente, são dois assuntos que a gente vai falar aqui ainda, são os próximos tópicos, inclusive. Eu só quero deixar aqui, reforçar o nosso 0800 570 0800, para quem tem aí, acompanhou a continha do Felipe, quer fazer a sua própria, procura aqui os consultores do Sebrae, né, os consultores de finanças, quem sabe aí se não é atendido pelo próprio Felipe, o Cássio, né, o Cássio não é de finanças, mas ele também está ali no meio, ou outros consultores, gente, a gente tem tantos profissionais aqui, super capacitados, à disposição de vocês pelo telefone aí, vocês veem que o atendimento está rolando domingo, sábado, desde cedo até tarde da noite, enfim, não tem desculpa para não procurar a gente aqui, né? E deixa eu aproveitar o gancho aí para dar mais um recadinho, gente. Na semana que vem, no domingo, a partir das 3 da tarde, a gente começa a nossa Feira do Empreendedor. Para quem não conhece, é um evento super tradicional aqui do Sebrae, é um dos eventos mais importantes para a gente, se não é o mais importante, e que esse ano está 100% online por conta da pandemia. Mas não significa que vai ser menos bacana, viu? Vai ser muito legal. A gente está trabalhando aí com muito carinho, tem uma equipe se esforçando para trazer. Então, ó, quem quiser participar, as inscrições estão abertas no site feiradoempreendedor2020.com.br e a gente tem também um videozinho para mostrar para vocês um pouco do que vai rolar lá. Vamos ver, então? Então, pessoal, ó, reforçando, hein, inscrições abertas, Feira do Empreendedor 2020.com.br. Esse trem aí do Felipe, tá indo para lá, Felipe? O trem, ele vai para Santos, aqui, vai para o Porto. É um trem cargueiro, gente. Muito bem, ó. Feira do Empreendedor, 22 a 26 de novembro. No dia 22 é das 15 às 19 horas. E depois, nos outros dias, é sempre das 10 da manhã às 8 da noite, tá bom, gente? Aproveita aí, pode se inscrever, é gratuito, vem com a gente. E agora, retomando, temos aí 2 pontos importantes. A gente está já indo para o bloco final da nossa live. Eu quero falar um pouco, na verdade, 2 questões, né? A gente falou muito do preço e qualidade, as armadilhas, tudo mais. Eu queria, Felipe, que você explicasse para a gente sobre estratégias de precificação, né? A gente sabe que aí existem alguns cuidados que a gente deve levar em conta aí para fazer essa precificação, e temos também, assim como tivemos uma cliente do Cássio, falando um pouco sobre a orientação que ele deu na relação de preço e qualidade. Eu vou pedir também outro vídeo, hoje a gente está bombando de vídeo, ó, super interativo aí para vocês, do Fábio Feitosa, falando um pouco também sobre estratégia de precificação. Ele é cliente do Felipe e deixou um depoimento aqui para a gente, que eu acho que também pode servir para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, né? Então, vamos lá ver o Fábio, o que ele tem a dizer para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Feitosa, sou um dos sócios da Omnis Deus
uma empresa católica que vende artigos religiosos para o catolicismo, tanto igreja quanto consumidor final. Estou aqui para falar para vocês sobre precificação. Como nós estamos há quase 5 anos no mercado, impressionantemente todo esse período a gente vivia uma fase de mais tempo tomando prejuízo do que tendo lucro na empresa. Foi quando a gente decidiu buscar a consultoria do Sebrae e a gente aprendeu que a precificação faz toda a diferença no nosso negócio. Antes, quando a gente comprava um produto ou ia precificar ele, imagina, eu pegava um produto que custava R$10 e queria uma margem, por exemplo, de 50%, 30%. Eu adicionava lá R$10, mais 50% na calculadora e eu achava que R$15 era um valor ideal para o meu produto e eu estava ganhando uma margem de 50%. Quando chegava no final do dia, ou melhor, no final do mês, eu não tinha o dinheiro que eu imaginava. E sempre faltava recurso para pagamento de funcionários, para as despesas do carro e até mesmo o nosso prolabore, né? Nós somos empreendedores ali, acabava faltando para nós porque pagava para todo mundo e nunca tinha dinheiro para a gente mesmo. Com o Sebrae, eu aprendi o que é efetivamente a margem de contribuição do produto. E eu entendi que as margens nunca chegam em 50%, como eu imaginava que poderia chegar, mas diante de um percentual aí de margem de contribuição, eu percebi que quanto eu gostaria de ter ali dentro do final do mês e como eu faria esse cálculo através dos insumos, né, do cálculo dos insumos e de quanto cada produto iria efetivamente contribuir para o lucro da empresa. Com o apoio do Sebrae, hoje nós temos um lucro, digamos assim, muito melhor do que nós tínhamos antes. Conseguir, com esse dinheiro, diversificar para novos produtos, né? Hoje a empresa é bem maior do que ela era antes da consultoria do Sebrae. Eu só tenho a agradecer ao Sebrae. E pedir para vocês também, né, aproveitar que nós estamos entre empreendedores e todos os empreendedores gostam de se ajudar. Se você é católico, gosta de produtos de qualidade, seja medalhinha, terço, imagem ou livros de oração de devoção, entra lá no nosso site, segue a gente lá no Instagram. O endereço é www.hominisdeus.com.br ou no Instagram lá, Hominisdeus, tá bom? Um grande abraço, espero ter contribuído com vocês aí. Até a próxima. Pátio, o Fábio foi uma das surpresas do período de Covid. Esse empreendedor, ele me surpreendeu demais. Quando eu comecei a atender a empresa dele, que o tema que a gente estava falando é de estratégia, você vai entender como a estratégia de precificação dele mudou. Até então, ele achava que ele tinha apenas uma fábrica de velas. Tudo bem? Isso era o negócio dele quando a gente começou o trabalho. E a gente fez as contas não fechavam, tinha problema de preço, porque como ele achava que só era uma fábrica de vela, ele não conseguia agregar valor ao produto. É difícil, né, Cássio, agregar valor para uma fábrica de vela. Muito difícil. E aí, a Covid fez bem para ele, sabe? Porque ele teve que fechar a porta por prejuízo acumulado e tal, e repensou o negócio dele. Nessa que ele repensou, ele mudou toda a estratégia de negócio e, consequentemente, refletiu no preço. Hoje, para você ter noção, ele define o negócio dele como: somos uma empresa católica que vendemos produtos para católicos. Então, ele saiu só de vela, ele abriu o leque, ele tem até cerveja para católico, não sabia que existe, mas tem, ele falou que tem. Eu falei que daqui a pouco vão arrumar tudo que você imaginar, ele tem para católico lá, tá? Ele conseguiu essa amplitude que o negócio precisava. Ele mudou, quando o cliente chora preço, ele mudou o posicionamento dele, porque aí o Cássio, como consultor de marketing, sabe o que eu estou falando. O cara sair de uma empresa de fábrica de vela para soluções para o catolicismo, nossa, é outro mundo, é outro mercado, é outro perfil de cliente, e aí ele conseguiu se posicionar e atingir quem valorizava o produto dele. Então, eu reforço, e inclusive o que o Cássio falou lá, eu bato o martelo, prego junto com ele lá, que é o seguinte: você tem que ter estratégia para precificar, e preço, ele vai refletir a tua estratégia de negócio. Não é o preço que fala não é do preço que deriva, é o contrário. A estratégia vai derivar o teu preço. Então,
Quando a gente fala quando ele cita ali margem de contribuição, tal, é um método que ele utilizou, que a gente passou para ele, que entende que é o melhor para o negócio dele, para trabalhar os custos, mas a melhor parte é quando ele define uma estratégia e entende que ele não vai ficar brigando por preço, que ele não vai ficar, vamos dizer assim, discutindo com o comprador. Ele pega e se posiciona e fala, eu vou trabalhar nesse mercado. Então, estratégia, gente, é quem vai definir teu preço. Ah, mas como é que eu faço um preço estratégico? Primeiro você tem que ter a estratégia do negócio. É quando o Cássio citou lá que você tem que saber o que é o teu negócio, por que tua empresa existe. Ele até citou a ferramenta do 5W, 2H, que está nos links aí para o pessoal acompanhar. Né? Eu ainda vou além, né, Cássio? Que o teu negócio não é teu produto. Não é isso que a gente fala no atendimento? Teu negócio não é teu produto. Seu negócio é a solução que você oferece. O teu produto é como você viabiliza essa solução. Tá? E aí eu sei que o Cássio vai completar. Ó. Fica vendo. Manda, Cássio, vai lá. É interessante você falar da pandemia, porque realmente a gente brincou, né? Antes de começar a live. Pô, tá trabalhando muito, Cássio, tá trabalhando muito, Felipe, né? E durante a pandemia aí, a gente trabalhou assim, começava as consultorias 9 horas da manhã, a última ia acabar às 18 horas, mal dava tempo de levantar da mesa, da cadeira para ir ao banheiro, né? E o interessante da pandemia, apesar de tudo ruim aí que ela trouxe aí, aconteceu exatamente isso que o Felipe falou. O empresário, de uma certa forma, ele começou a refletir mais sobre o negócio. Tem um case bem interessante, bem rapidinho. Eu atendi um cliente, logo no comecinho, ele era dono de uma pizzaria, né? E aí a gente começou a consultoria assim, poxa vida, eu não sei o que eu vou fazer, porque as vendas estão diminuindo, biriri, pororó. Eu falei assim, vamos lá, vamos separar as informações. O que você vende? Ele, pizza. Quando você vende pizza? À noite? Aí eu falei assim, e durante o dia você vende o quê? Não, durante o dia eu não vendo nada, porque eu vendo pizza à noite. Isso é o que a gente chama de visão míope do negócio. Aí eu falei assim, vamos mudar um pouquinho esse texto, vamos fazer de conta que agora você não vende mais pizza, você não tem uma pizzaria, você tem uma empresa do setor alimentício, você vende fora do lar, tudo bem? Aí ele pegou e falou, tudo bem, então, se você tem uma empresa de alimentação, à noite você vai vender pizza, tudo bem? Ele falou, tudo bem, porque durante o dia você já tem a infraestrutura, você tem o fogão, você tem a geladeira, você tem o funcionário, você tem o balcão, você tem os ingredientes, você tem o fornecedor, você precisa, na verdade, fazer o quê? Algumas adaptações no negócio para você vender outros produtos relacionados à alimentação. Hoje ele tem uma empresa de alimentação que de noite ele vende pizza. À noite ele vende marmitex para fora. Com isso, praticamente, ele dobrou o faturamento dele. Foi só ele tirar a visão míope que a gente fala, né? Tira a visão míope aí da sua frente, aí que você enxerga outras possibilidades, né? Quando a gente fala isso, porque, é claro, a gente está fora do negócio, então a gente tem uma visão diferente, né? E é uma coisa que eu falo muito dentro da comunicação do marketing, porque às vezes você conversa com o seu cliente, porque você está dentro do negócio, então para você faz muito sentido aquilo que você está falando ali para o seu cliente. Só que você tem que pensar o seguinte, seu cliente hoje está do outro lado da tela. Será que ele está entendendo aquilo que você está falando? Será que você está sendo claro na sua mensagem? Ou você precisa literalmente, né, dessas adaptações na sua didática para você conseguir passar aquela mensagem, né? Então, uma coisa que eu tenho certeza que o Felipe também fala muito nas consultorias, nas palestras que ele dá, é assim, a gente tem que parar de focar no produto que a gente vende, né? No serviço que a gente vende. Para de focar nisso, isso aqui já existe. Começa a focar no problema que você vai resolver. Começa a focar na solução, é diferente. Porque você vai pegar o seu produto, você vai pegar o seu serviço, você vai adaptar aquela necessidade do mercado, que às vezes pode ser uma mudança de embalagem, às vezes pode ser implementando outros serviços, outros produtos, às vezes é mudando a forma de você se comunicar ao mercado, que às vezes o seu consumidor, e isso é um erro mesmo, às vezes ele não entende aquilo que você está ofertando para ele. E esse case que o Felipe falou, eu acompanhei, inclusive, esse cliente, porque a gente, né,
analisa as redes sociais, enfim. E aí a gente vai vendo o progresso quando o empresário, ele literalmente, ele muda a chave dele, né? E eu costumo falar o seguinte, que de 100% dos problemas, 10% você vai resolver com ferramenta. 90% você vai resolver com a mudança de comportamento. Então, mudou o comportamento, adequou a ferramenta, você vai longe. Pesado, Cássio. Pesado. O Cássio bate mais que eu, Paty. Tá vendo? Só que ele é educado, ó. Ué, tá mandando aqui, ó. E para finalizar, que a gente está com a última pergunta, chegando aqui no fim da nossa live. Você já falou bastante, a gente falou bastante sobre o preço, né? Que é o tema da live de hoje. Todo mundo quer saber o impacto do desconto no preço. E aí, vamos falar aí, para finalizar, Cássio, as armadilhas da formação de preço. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, o Fábio lá, ele comentou assim, eu comecei a mudar meu posicionamento quando o cliente vinha me pedir desconto. Então, assim, de repente você ter uma boa estratégia de formação de preço e entender o que você está cobrando, pode evitar também você não cair nessas armadilhas, né? Queria que você falasse um pouco sobre, dentro do seu dia a dia, o que você vê dessas armadilhas aí, como os empreendedores têm lidado com elas? Tá. Uma das coisas que a gente vê muito acontecer e que a gente sempre alerta aí os empresários, primeira coisa é não entrar na famosa guerra de preço, né? Por quê? Se você analisar essa disputa com o seu concorrente, ninguém lucra, né? E fazer preço só porque o seu concorrente faz um preço A, um preço B, pode ser uma armadilha, por quê? De repente, o preço do seu concorrente ele é mais baixo porque ele tem uma operação melhor do que você, ele paga um aluguel diferente do seu, ou às vezes o ponto que ele tem, ele já é um ponto próprio, então isso, claro, vai impactar na estratégia de preço. Então, a primeira armadilha é não entrar na guerra de preço, precificar corretamente. Porque, assim, você viu que dentro da sua precificação a gente consegue brigar? Então, a gente vai. Se a gente não consegue brigar porque a gente tem uma operação, dependendo do que você paga de aluguel, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, então, não cai nessa armadilha. Em primeiro lugar, guerra de preço, né? Outra armadilha também que a gente vê bastante aí dentro da formação de preço é assim, o empresário ele não analisa o mercado como um todo, então ele não analisa o mercado comprador, que é assim, o que de fato o cliente quer comprar, o que de fato o cliente valoriza na hora que ele compra aquela solução, né? E o mercado concorrente, né? Como eu acabei de falar, que o seu concorrente ele pode ter uma operação diferente, ele pode pagar aí, por exemplo, ele pode pagar metade do valor que você paga de aluguel. E o Felipe, melhor do que eu, pode dizer isso. É claro que você tem que levar em consideração quando você vai precificar, não é só o custo variável que você tem em relação ao produto, não é só o insumo que você comprou. Você tem que levar em consideração a embalagem, você tem que levar em consideração o delivery, a taxa da maquininha que você está utilizando, o prazo, né? Então, que é uma outra armadilha muito grande, que é você não ter um casamento perfeito no ciclo operacional. Quando a gente fala ciclo operacional do negócio, então vamos pensar o seguinte, que é o momento que você compra, você tem um momento que você vende aquilo que você comprou, você tem um momento que você paga aquilo que você comprou, e você tem um momento que você recebe aquilo que você vendeu. Se você não tem um casamento perfeito nesse ciclo, pode ser, assim, algo muito perigoso. Por exemplo, eu vendo a prazo, eu vendo em 10 vezes. Pô, beleza, mas você cobra juros? Porque quando você vai ao banco pedir dinheiro emprestado, o banco te cobra juros. Se você não cobra juros quando você dá prazo, na verdade, você está vendendo crédito. O que pode acontecer? Você se tornou um banco do seu cliente, só que você não está cobrando os juros dele. E aí, às vezes, você parcela em 3, 4, 5 vezes, só que você não pode se esquecer que essa mercadoria que você está parcelando aí em 5, 3, 4, 5 vezes, você vai pagar depois de 30 dias. E aí o teu caixa ele vai ficar
precificado. E aí vai aumentar a necessidade de você ter capital de giro dentro do negócio. Então, assim, essas são as 3 principais armadilhas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que não caiam. É guerra de preço, não analisar o mercado, não só o mercado comprador, como o mercado fornecedor também, e o mercado concorrente. Quando a gente fala mercado fornecedor, que é uma outra armadilha também, por exemplo, é você se tornar refém do seu fornecedor. Você vende um produto que você só compra daquele fornecedor. E no dia que dá dor de barriga naquele fornecedor, o que vai acontecer? Você vai sair desesperado para pagar aquilo que estão cobrando no mercado. E isso vai também ter um impacto negativo na formação de preço. E não ter um casamento perfeito aí no ciclo operacional do negócio. Eu vou completar, Cássio, porque eu vejo mais algumas armadilhas aí, cara. Mete bronca. Primeiro que assim, se preço fosse fácil, eu não estudava tanto para fazer, né? Porque tem muita gente que acha que preço é só multiplicar por 2, colocar vezes 50%, fechou a conta. Divide. Os caras acham que é só assim, mas meu pai fazia assim há 40 anos. Mas há 40 anos, o contexto econômico era diferente, né? A gente não tinha uma tributação tão acirrada como temos hoje. Nós não tínhamos taxa de cartão, comissão, política de crédito que temos hoje. Então, assim, para você não cometer erro, para você não cair em armadilhas na hora que está precificando, é mais fácil você responder 3 perguntas. Primeira pergunta é, quanto me custa? Eu não posso vender por menos que me custa. Parece meio óbvio, né, a gente falar assim, mas é que o empresário não sabe quanto custa para ele. Ele tem que levar em consideração embalagem, como o Cássio colocou, impostos, taxa de cartão, comissão, frete de aquisição e de venda, porque são 2 fretes que nós temos, hora homem envolvida, depreciação de equipamento, estrutura, tudo isso custa. Eu não posso vender por menos que me custa. Parece óbvio, mas tem que levantar esse ponto. Segundo ponto, quanto que o mercado cobra? Que entra no que o Cássio falou. É um olhar mais amplo de como eu vou me posicionar, se eu vou me comparar com um produto mais premium, se eu estou me comparando com um produto mais simples. Então eu preciso olhar o mercado. Segunda questão. Terceira questão, e aonde fecha a questão de precificação, que é qual a percepção de valor do cliente sobre o meu produto e serviço. Que é uma visão de olhar para o mercado, mas é uma visão de saber quem é o teu cliente. Porque sempre vai ter alguém falando que está caro. Né? O Cássio já falou que percepção de caro e barato depende de cada um, depende do contexto, do que ele enxerga no teu produto. Mas se você sabe quem é o teu cliente, você não discute com quem não é teu cliente. Então, entendendo o raciocínio? Se você fala, o cara chega, nossa, Felipe, o teu licor, que eu já falei aqui em alguns momentos que eu faço licor artesanal, né, Paty? A Paty já sabe dessa história. Aí o Cássio fala, Felipe, teu licor é caro. Aí eu devolvo pro Cássio assim, Cássio, você não é meu cliente. Tipo, não vou nem discutir com você, cara. Tá entendendo? A gente precisa olhar essas 3 questões. Porque assim, na boa, vai ter sempre aquele amigo que fala pra você, mas precificar é fácil. Pega isso aqui, multiplica por alguma coisa, divide por aquilo. Na boa, gente, só para aprender a trabalhar preço, você gasta praticamente 2 semestres de uma graduação. E detalhe, isso é para trabalhar a visão de quanto me custa e análise de mercado. Percepção de valor, você tem uma graduação inteira de marketing para ensinar a mexer com isso. Tá? E aí vem o filho da mãe e fala para a gente que é uma multiplicação. Das 3 questões, o Cássio tá rindo, mas é verdade, Cássio. É verdade, mano. Se você pensar assim, das 3 questões, qual é a única que é financeira? Quanto me custa? Quanto o mercado cobra, eu estou trabalhando meu posicionamento estratégico. Qual a percepção de valor? É um posicionamento de marketing. E essas 2 ciências não são exatas. A única que é exata é matemática. Então, preço de venda, ele é muito mais amplo. Ele vai refletir teu posicionamento estratégico, ela vai refletir teu posicionamento de mercado, e ele tem que gerar resultado para o lucro. Uma coisa que eu vejo muitas vezes, quando o Cássio falou da guerra de preço, o cara esquece de um detalhe, né? Ele vai para a guerra de preço, mas esquece a capacidade produtiva dele. Aí o cara fala assim, como assim capacidade produtiva? O Cássio consegue produzir 1 milhão de unidades, então ele consegue ter um custo por unidade menor. O besta do Felipe entra na guerra, mas ele faz 100 unidades. A conta não vai fechar. Então, não dá para trabalhar, não dá para disputar o mesmo cliente. Eu preciso me posicionar de uma maneira diferente. Assim, Paty, para fechar essa questão dos cuidados ali que a gente tem que ter na hora de formar o preço, por favor, procura um apoio, procura uma consultoria, procura uma orientação. Não vai achando que é tão simples. A pessoa que te vendeu a receita do bolo, faz isso que você vai ficar rica,
na boa. Se a gente soubesse que era assim, acho que nem eu nem o Cássio estava aqui mais, acho que nem você, né, Paty? A gente estava nadando. Nadando em dinheiro. Então, assim, não existe receita do bolo. Cada caso é um caso. A gente precisa analisar o contexto, analisar a tua estratégia, refletir isso no teu preço, e aí sim você vai alcançar resultados. E falo, dá trabalho, viu? Não vem achando que vai ser moleza aqui em uma consultoria, em um atendimento, você resolve isso. Por isso, assim, só finalizando, Paty, eu sei que a gente está meio estouradão aí, mas a palavrinha mágica sempre, gente, vai ser assim, por quê? Qual é a estratégia? Né, que nem o Felipe falou, cada caso é um caso. Então, assim, se eu vou diminuir o preço em algum produto com o objetivo de alavancar vendas em outros produtos, é uma estratégia. Agora, vou reduzir preço só por reduzir, sem ter uma sequência, aumentar cadastro, fidelização de clientes e tudo mais, aí não é estratégia, aí é erro. E aí a gente não pode cometer erro. Okay? O mercado não permite mais erros durante aí ser empresário, por exemplo, você não pode mais cometer erros. Né? Bom, então nós ficamos aí com os recados, dicas finais desse time craque que veio aqui com a gente hoje, Felipe Chiconato, Cássio Ferraro. Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre. Sei que estarão outras vezes por aqui, esperamos vocês. Pessoal, a gente está encerrando por hoje, tá? Lembro que a gente continua à disposição pelo 0800 570 0800. Pode ligar, agendar a sua consultoria gratuita. Não esquece, pessoal, do link que ficou aqui no link dos comentários, que tem o nosso e-book, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Clica lá. Pode baixar o e-book com dicas gerais do tema que a gente falou aqui. É gratuito. Vi também que já apareceu aí na nossa tela o endereço do site lá, EAD, né? A gente está oferecendo mais de 100 cursos EAD gratuitos. Então, aproveitem, está aparecendo aí na tela. Tem o QR Code também. Eu quero agradecer muito a presença do pessoal aqui da Educalibras. Hoje a gente contou com o Felipe e a Yasmin, que tem aí feito um trabalho lindo para tornar o nosso conteúdo mais acessível. Muito obrigada, viu, Felipe e Yasmin, pela presença de vocês. E amanhã, gente, tem mais, tá? Agora a gente está fazendo as lives às terças, quartas e quintas, às 5 da tarde. Então, o tema de amanhã é: empreender é uma jornada? Será que é? Será que não é? Como será? Pode acompanhar aqui amanhã, 5 da tarde. Tudo bem? Eu ia falar alguma coisa, alguém? Não, eu só ia... A gente fez careta porque a gente sabe que é uma baita jornada, mas a gente não quer dar spoiler, não. Porque... Não perca amanhã, às 5 da tarde. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.